O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Esta é a certeza pela qual nessa manhã nós nos levantamos, que temos um Supremo Pastor que é nosso amigo, que anda ao nosso lado, que luta as nossas batalhas, supre as nossas necessidades, é a razão de vivermos uma vida feliz. Queremos entregar esse dia nas mãos do Senhor, até porque recebemos esse dia também das mãos dele. Queremos viver para cumprir os planos e os propósitos do nosso Deus. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 91, o verso 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O nosso Deus é o nosso refúgio, é o nosso baluarte. A nossa confiança está completamente fundamentada na sua pessoa. Nenhuma conquista que se dará no dia de hoje conseguiremos sem a presença, sem a companhia dele. Por isso que nessa manhã é a nossa primeira ação, é o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira responsabilidade nos voltarmos para ele, louvar o seu nome e pedirmos que ele esteja conosco no decorrer de toda a nossa trajetória. A cada dia nesse canal nós temos o objetivo de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus e nessa manhã eu convido você a manter a Palavra de Deus aberta no livro de Josué, capítulo 17, o verso 1. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade a Bazã. As promessas de Deus, elas precisam ser experimentadas individualmente. Não quero dizer que Deus não queira abençoar de uma forma coletiva uma comunidade, mas nós não podemos nos esquecer que individualmente bênçãos estão caindo sobre a vida de filhos de Deus que buscam agradar ao Senhor e viver uma vida de fidelidade ao Senhor. O líder de uma comunidade, ele pode ser um canal de bênçãos para essa comunidade ou para pessoas individuais. Ele precisa ser um homem de Deus, ele precisa ser um instrumento nas mãos do Senhor, como foi Josué, para que aquela comunidade, aquela família de Jacó pudesse ser abençoada como foi de uma forma grandiosa quando eles herdaram a terra de Canaã das mãos do Senhor. A nossa vida cômoda, às vezes o nosso próprio medo, pode impedir que as bênçãos de Deus venham se cair sobre a nossa vida. Por isso que é importante reconhecermos as nossas fraquezas, as nossas limitações, reconhecermos os nossos medos, possamos colocar nas mãos do Senhor para que Ele possa curar todas as nossas enfermidades, para que Ele supra as nossas deficiências. Colocando nas mãos de Deus, nós estaremos colocando nas mãos daquele que pode todas as coisas e, consequentemente, ao lado dele, nós alcançaremos a vitória. O livro de Josué, capítulo 17, o verso 1, nós podemos ver que a Bíblia usa a expressão caiu a sorte. Este era o método usado por Deus para definir qual era o território de cada tribo. Lançava-se a sorte, o sumo sacerdote Eleazar, na presença de Josué, na presença dos líderes tribais, e ali a sorte lançada era a resposta do que Deus estava determinando como bênção para cada tribo individualmente. E no capítulo 17, no verso 1, a sorte foi lançada e a bênção foi dada à tribo de Efraim. Embora nós saibamos que o filho primogênito era Manassés, mas Jacó preferiu dar a bênção da primogenitura a Efraim em vez de Manassés, sendo que o filho que receberia a bênção da primogenitura deveria receber a porção dobrada, e quem de fato recebeu essa bênção foi Efraim. Bazã é uma família respeitada, reconhecida por Moisés, reconhecida por Josué, e essa família recebeu a responsabilidade de cuidar da retaguarda do povo de Deus. Eles eram soldados e fizeram parte da defesa do povo de Deus na retaguarda da tomada da terra de Canaã. O livro de Josué faz menção aos mais filhos de Manassés. Mas quando fazemos uma comparação com 1 Crônicas, capítulo 7, nós compreendemos que os nomes que estão aqui são pessoas que fazem parte de famílias, não necessariamente irmãos que são descendentes de Manassés, mas um grupo de pessoas que fazem parte de uma família e eles também receberam as suas heranças. No capítulo 17 do livro de Josué,
no verso 3, a Bíblia menciona o nome de Efé. É um dos filhos de Gileade, filhos de Manassés, que teve um filho chamado Zelofeade. Zelofeade morreu na guerra no deserto e teve 5 filhas. Quando Zelofeade, na guerra, perdeu a sua vida, as filhas de Zelofeade recorreram a Moisés em busca de saber como se tornaria as suas vidas quando elas entrassem na terra de Canaã, sendo que elas eram solteiras e o seu pai tinha morrido. Como é que elas iriam receber a herança? Moisés consultou a Deus e Deus falou que elas deveriam se casar com pessoas da sua própria tribo para que eles não perdessem o direito de propriedade das terras que receberiam em Canaã. Portanto, elas se casaram com seus primos. Dessa forma, elas conservaram dentro da sua própria tribo o direito de propriedade da herança que tinham recebido. Podemos perceber claramente, numa época onde as mulheres eram consideradas como sem valor, Deus olhando para as mulheres e as valorizando. Quando nós olhamos para a decisão de Deus com respeito às filhas de Zelofeade, nós podemos ver que Deus não faz acepção de pessoas. Deus considerou aquelas mulheres tão dignas quanto os homens que iriam também receber a herança na terra de Canaã. Hoje, nos dias em que vivemos, nós precisamos compreender que o Deus que nós servimos não faz acepção de pessoas. Deus ama a todos. Deus quer salvar a todas as pessoas. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus ama brasileiros, Deus ama americanos, africanos, holandeses. Deus, na verdade, ama todas as pessoas. O olhar de Deus é um olhar de um pai de amor, que quer ver todos os seus filhos dentro de casa, seguros, na certeza de que um dia estarão com ele por toda a eternidade. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a maior parte do capítulo destina-se a estabelecer os limites internos da terra do povo de Deus. Primeiramente, foi estabelecidos os limites externos, mas internamente as tribos deveriam respeitar umas às outras. E Deus estava definindo onde é que cada tribo deveria ficar. A tribo de Efraim e depois então a tribo de Manassés. E nós encontramos do verso 7 ao verso 9 as determinações dos limites internamente dessa terra onde as tribos deveriam se alojar. O olhar de Deus é tão cuidadoso que ele se preocupa com os limites internos da terra do seu povo. O olhar de Deus vai além do nosso entendimento. Quando Deus estava determinando internamente a geografia e a localização dos limites da terra, Deus estava impedindo que aquelas tribos pudessem entrar em choque, em briga uma com as outras. Se Deus estava determinando, eles deveriam obedecer. Não eram eles que estavam escolhendo o melhor da terra, mas era um pai de amor que estava dizendo para eles onde é que eles deveriam se localizar. E estrategicamente, Deus usava os pontos fortes de cada tribo para colocar em devidos lugares, em algumas geografias, com o objetivo de defender os seus próprios irmãos que estavam dentro da própria terra. Portanto, eles deveriam respeitar as decisões divinas, porque dessa forma eles seriam abençoados cada vez mais por Deus e as suas vidas seriam usadas para abençoar os seus irmãos que estavam dentro da própria terra. Cada um vivendo em fidelidade seria de benefício para toda a nação de Israel. No capítulo 17 do livro de Josué, o verso 11, há uma cidade que foi destinada à tribo de Issacar, mas posteriormente foi dada para a tribo de Manassés. A tribo de Manassés recebeu a cidade de Bet-Sean porque era uma fortaleza. A tribo de Manassés tinha habilidade para lutar na guerra. Eles eram os defensores do povo de Deus. Eles eram aqueles que encabeçavam as batalhas. Eram eles que estavam na retaguarda defendendo também o povo do Senhor. Portanto, Deus permitiu que eles ficassem nessa cidade, Bet-Sean, porque era uma fortaleza. Vivendo ali, eles teriam condições de proteger o povo do Senhor. Veja que Deus usava a qualidade individual de cada tribo com o objetivo de beneficiar toda a nação de Israel. Cada um individualmente tinha uma característica, mas as suas características deveriam ser usadas com o objetivo de abençoar a todo o povo. Não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Cada um de nós temos um dom, cada um de nós podemos desenvolver um talento, mas precisamos usar os dons e os nossos talentos para abençoar toda a comunidade onde nós fazemos parte.
Cada um de nós pertencemos a uma comunidade e aonde nós fomos plantados, aonde Deus permite que nós possamos estar, os nossos dons, os nossos talentos precisam ser utilizados para abençoar outras pessoas. Este é o desejo de Deus, essa é a vontade do Senhor para os dias em que nós estamos vivendo. Vivendo dessa forma, nós estamos fortalecendo o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o regente, é Ele que determina as ordens, mas nós somos os seus membros, fazemos parte do seu corpo. Nós precisamos cumprir, seguir restritamente as ordens do nosso Senhor. Josué capítulo 17, o verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: Sucedeu que, tornando-se fortes, os filhos de Israel sujeitaram aos cananeus a tribos forçadas, porém não os expulsaram de todo. Jamais nós podemos nos esquecer que a ordem de Deus é que eles deveriam expulsar todos os povos. Jamais deveriam fazer concessão com nenhuma nação. Mas a tribo de Manassés, eles se afiliaram, eles fizeram uma concessão com os cananeus. Não os expulsaram num todo. Olhando para a riqueza dos cananeus, os benefícios que eles poderiam trazer para si mesmo, para a sua tribo, eles se filiaram com eles. Estavam mais preocupados com o dinheiro, estavam mais preocupados com a riqueza, e nós não podemos nos esquecer que nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas irão ser prejudicadas por causa da ganância pelo dinheiro. A Bíblia mesmo enfaticamente já nos falou que muitos nos últimos dias irão perder a salvação porque amaram mais ao dinheiro do que ao Senhor. Nós mesmos encontramos na Bíblia um exemplo do jovem rico que amou mais ao dinheiro do que ao Senhor, mas nós não podemos seguir o exemplo da tribo de Manassés. Embora a tribo de Manassés estivesse mais disposta a se beneficiar da riqueza que os cananeus tinham, nós não podemos, nos dias de hoje, abrirmos mão das verdades que temos por causa dos valores ou riquezas que alguém ou esse mundo possa nos oferecer. O amor a Deus precisa estar acima de qualquer coisa. A Bíblia mesmo nos afirma: alguém pode ganhar o mundo inteiro, mas se ele não amar a Jesus Cristo no final, ele pode perder a sua salvação. Eu peço a Deus nessa manhã que essa parte da palavra de Deus jamais seja aplicada à nossa vida. O capítulo 17, o verso 14 do livro de Josué, creio que é uma orientação para nós que estamos vivendo dentro do grande conflito nos últimos capítulos da história do planeta Terra. Eles se esqueceram quem é que tinha os abençoado. Eles se tornaram um povo muito grande, se tornaram um povo forte, mas eles se esqueceram quem verdadeiramente os levou até ali e os tornou a ser o povo que era o povo de Deus, a nação de Israel. E eles acabaram pensando que foi através das suas próprias forças. Eles se esqueceram das mãos de Deus. A aliança que assumiram com outros povos fez com que se esquecessem do verdadeiro Deus e acabaram olhando para o futuro, olhando para o presente, imaginando que a riqueza e os bens que eles possuíam era o resultado da sua própria força, dos seus próprios esforços. Mas quando nós olhamos para o futuro do povo de Deus, nós podemos ver que quando Deus retira suas mãos de sobre o seu povo, perde um sentido de viver. As suas vidas se tornam frias. Sem a mão do Senhor sobre a nossa vida, nós não somos nada, nós não somos ninguém. E foi de fato o que aconteceu com o povo de Deus, com a nação de Israel. Sem a bênção do Senhor, eles se tornaram vulneráveis, foram levados como cativo para outras nações e lá no cativeiro, sofrendo na escravidão, debaixo de sofrimento, se lembraram do Senhor, arrependeram-se dos seus pecados, confessaram as suas falhas e mais uma vez Deus os perdoou e concedeu o privilégio para que eles pudessem voltar para suas terras. No capítulo 17, o verso 15, as palavras do líder Josué foram muito sábias. Se vocês são grandes, porque era esse o conceito que a tribo de Manassés e Efraim tinham de si mesmo, eles se consideravam grandes, um povo forte, um povo invencível. Volto a falar para você, eles se esqueceram de quem verdadeiramente os tornou grande, quem os multiplicou, quem os abençoou. E Josué, numa visita, numa entrevista pessoal com eles, reconhecendo que eles tinham falhado, que eles não tinham cumprido a responsabilidade de expulsar os cananeus, Josué fala: bom, já que vocês reconhecem que vocês são grandes, vocês precisam se expandir. A bênção de Deus vai continuar sobre a vida de vocês. Já que vocês possuem esse próprio conceito a respeito de vocês mesmos,
Tenha certeza que a mão do Eterno vai continuar dando prosperidade para a vida de vocês. Josué colocava sobre os ombros daquela nação a responsabilidade de se manter ao lado do Senhor. Eram eles que tinham o dever de buscar ao Senhor. Eram eles que tinham o dever de colocar a mão na consciência e ter a certeza se estavam de fato sendo obedientes ou não ao que Deus tinha pedido para que eles pudessem fazer. Querido amigo, ao terminarmos nessa manhã o estudo do capítulo 17 do livro de Josué, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. O verso 18 é muito enfático às palavras de Josué. Deus determinou que vocês deveriam expulsar todos os povos que não fazem parte do povo de Deus. Mas os israelitas, especialmente a tribo de Manassés e Efraim, eles fizeram aliança com os cananeus. Deus não estava feliz com isso. Quando nós, em nossa vida, acariciamos algum pecado que Deus desaprova, o prejuízo é nosso. Somos nós que estamos abrindo a guarda para que o inimigo destrua a nossa vida. Quando nós reconhecemos que a nossa vida está irregular com Deus, mas nós escolhemos permanecer dessa forma, o prejuízo é pessoal. Nós iremos trazer prejuízo para a nossa vida e para a nossa família. Aqueles que estão ao nosso lado irão sofrer as consequências das nossas próprias escolhas. Era isso que Josué estava falando para a tribo de Manassés e para a tribo de Efraim. Por isso hoje, amigo, nessa manhã, ao avaliarmos a nossa vida, ao olharmos para o nosso coração, restritamente nós precisamos seguir as orientações que estão na palavra de Deus. Aqueles que amam a palavra do Senhor e seguem as orientações da palavra de Deus viverão uma vida muito mais feliz. Aqueles que vivem em fidelidade a Deus irão receber bênçãos maiores. Deus quer abençoar de uma forma muito maior o seu povo, mas muitas vezes nós não recebemos essas bênçãos em decorrência da nossa própria infidelidade, da nossa própria falta de fé em crer, em confiar, em nos apegarmos na palavra de Deus como verdadeiramente ela é para cada um de nós. Por isso que nessa manhã termino pedindo a Deus que eu e você a cada dia vivamos os ideais do Senhor, que nós vivamos o que Deus pede para que nós possamos viver. Como resultado, a nossa vida será abençoada pelo céu e um dia nós ouviremos o nosso nome para que nós possamos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão dos nossos erros, nos conceda força cada dia a vivermos o Teu sonho, o Teu ideal, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.